Você está prestes a ouvir uma história que o governo canadense nunca explicou, e talvez nunca tenha tentado. Entre os anos de 1905 e 1945, uma sequência de desaparecimentos no norte do Canadá deixou um padrão inquietante. Corpos eram encontrados sem a cabeça, nenhum sinal de luta, nenhuma arma, nenhuma explicação. O lugar onde isso aconteceu se chama Vale de Nahanni, mas ele é mais conhecido por outro nome, dado por caçadores, indígenas e moradores locais. O Vale dos Homens Sem Cabeça. O primeiro caso documentado ocorreu em 1908. Os irmãos MacLeod, exploradores experientes, partiram em busca de ouro dentro do território de Nahanni. Nunca mais voltaram. Meses depois, seus corpos foram encontrados às margens do rio, sem os cavalos, sem suprimentos e sem as cabeças. O caso ganhou manchetes nos jornais. Mas, como tudo que ameaça a ordem, logo foi esquecido. Nos anos seguintes, ao menos 8 novos desaparecimentos aconteceram no mesmo vale. Em todos os casos, os corpos foram encontrados decapitados. O acampamento permanecia intacto. Nenhum indício de roubo. Nenhuma pista concreta. E havia um detalhe que intrigava os investigadores. As vítimas não apresentavam cortes limpos, nem marcas de faca ou machado. Era como se as cabeças tivessem desaparecido de forma repentina. Como se algo as tivesse arrancado ou levado. As tribos indígenas locais alertavam há muito tempo. Diziam que o vale era amaldiçoado, que espíritos antigos protegiam aquelas terras e puniam os invasores. Poucos ouviram. Anos depois, uma carta escrita por um dos desaparecidos foi descoberta. Ele a deixou poucos dias antes de entrar no vale. O conteúdo era curto e assustador. Se eu não voltar, foi porque vi o que ninguém deveria ter visto. Mas o que ele viu? O que existe no Vale dos Homens Sem Cabeça? E por que, mais de um século depois, ainda há quem desapareça por lá? O Vale de Nahanni fica em uma região remota dos territórios do noroeste do Canadá. Uma terra isolada, coberta por florestas densas, rios violentos e neblina quase constante. O acesso é difícil até hoje. E no início do século XX, era praticamente impossível sem a ajuda de guias indígenas. Mas havia um motivo para tanto se arriscarem ali. Corria a lenda de que as montanhas escondiam veios de ouro intocados. O próprio governo canadense incentivava a exploração, oferecendo concessões de terra para quem estivesse disposto a enfrentar o desconhecido. A maioria dos que tentaram voltou de mãos vazias. Outros não voltaram. Na década de 1920, surgiram os primeiros relatos formais de fenômenos estranhos. Viajantes alegavam ver luzes flutuando à noite, ouvir gritos vindo do meio da mata, encontrar trilhas humanas que desapareciam de uma hora para outra. Exploradores diziam que bússolas paravam de funcionar dentro do vale. As agulhas giravam sem rumo, como se algo interferisse nos campos magnéticos da região. Em 1931, um piloto experiente chamado Jack Vardon sobrevoava o vale em busca de sinais de um grupo desaparecido. O que ele viu, ele nunca conseguiu explicar. De dentro da cabine, observou uma estrutura semelhante a uma torre de pedra, alta demais para ter sido feita por nativos, mas sem qualquer sinal de civilização ao redor. Quando tentou se aproximar, o avião perdeu força. Os instrumentos pararam. Teve que dar meia volta. Ao retornar com apoio técnico dias depois, a torre não estava mais lá. No mesmo ano, um guia indígena se recusou a continuar uma expedição, dizendo que os ventos estavam errados. Para os anciãos de sua tribo, era sinal de que os espíritos do vale estavam inquietos. Mesmo diante de tantos sinais, os homens continuavam a entrar. A maioria por ganância, outros por curiosidade, todos em busca de algo que talvez nunca deveria ser encontrado. Foi em 1906 que o mistério do vale ganhou seu nome mais sombrio, o Vale dos Homens Sem Cabeça. Willie e Frank MacLeod eram irmãos escoceses, veteranos da corrida do ouro em Yukon. Experientes, preparados e determinados. Quando ouviram histórias sobre o ouro escondido no Vale de Nahanni, não hesitaram. Prepararam uma expedição e partiram. Levaram tudo o que era necessário: armas, ferramentas, suprimentos e um mapa rústico baseado em relatos de nativos e caçadores. Disseram a amigos que voltariam em 3 meses. Após isso, passaram-se 6. Em 1908, um grupo de busca encontrou o acampamento dos MacLeod às margens do rio Flat. A barraca ainda estava montada. Havia vestígios de comida. Mas os irmãos não estavam lá. Foram encontrados a poucos metros dali, em posições estranhamente calmas.
como se tivessem sido surpreendidos dormindo. Ambos, sem cabeça. Não havia sinais de luta. Nenhum animal selvagem parecia ter atacado. E o mais estranho, suas armas estavam intactas, ainda carregados, ao alcance das mãos. As cabeças nunca foram encontradas. A notícia se espalhou rápido. Jornais chamaram o local de Vale dos Homens Sem Cabeça. E embora o governo tenha tratado o caso com silêncio, os registros policiais confirmam: foram 2 corpos decapitados, sem explicação. Nos anos seguintes, pelo menos outras 4 expedições desapareceram. Algumas, como a de Martin Jorgensen em 1917, também terminaram em corpos sem cabeça. Outras, como a do caçador Mike Marlov, nunca deixaram qualquer vestígio. Os nativos da região, principalmente os da etnia Dene, recusavam-se a entrar no vale. Segundo eles, o lugar era sagrado e amaldiçoado. Um ponto de travessia espiritual, onde entidades antigas ainda caminhavam. Os MacLeod foram apenas os primeiros a pagar o preço por cruzar esse limiar. Mas ainda assim, a cada década, novos aventureiros chegavam. Atraídos pelo ouro, sim, mas também por algo mais difícil de explicar: a obsessão de entender o que realmente espreita naquela névoa. Em 1962, um homem apareceu em Fort Simpson, cidadezinha às margens do rio Mackenzie, a mais de 150 quilômetros do vale. Estava desidratado, com queimaduras leves na pele, vestindo roupas rasgadas e segurando apenas um cantil vazio. Seu nome era Raymond Leckler, canadense, geólogo, contratado por uma empresa de mineração para investigar depósitos minerais nas imediações de Nahanni. Mas Raymond não tinha ido sozinho. Ele fazia parte de uma equipe de 3 exploradores. Durante os primeiros dias, tudo parecia normal. Clima estável, fauna comum da região, noites silenciosas. Eles montaram um acampamento perto de uma elevação rochosa e começaram os estudos geológicos. Foi na 5ª noite que os acontecimentos começaram. Raymond contou que por volta das 3 da manhã, foi acordado por um som metálico, como sinos distantes. Saindo da barraca, viu algo impossível: uma figura alta, envolta em uma espécie de manto escuro, parada entre as árvores, imóvel. Ele piscou, e a figura havia sumido. Na noite seguinte, ouviram passos pesados circulando o acampamento. Nenhum animal, nenhuma luz. Apenas o som, e a sensação de que algo os observava. O colega mais jovem do grupo, Peter, desapareceu na manhã seguinte. Suas pegadas levavam até a margem de um riacho, e desapareciam ali, como se tivesse evaporado. Raymond e o outro companheiro Glenn decidiram fugir. Abandonaram equipamentos, mapas e mochilas. Caminharam por 3 dias. Glenn começou a delirar no segundo. Falava de vultos, de cantos em línguas que não entendia, de uma mulher sem rosto que o seguia. Na última noite, Glenn também sumiu. Raymond foi encontrado por caçadores Dene, que relataram que ele repetia apenas uma frase: o som. O som não para. Mesmo após tratamento médico, Raymond nunca mais falou com clareza sobre o que viu. Disse apenas que há algo no vale que não pertence a este mundo. E até hoje, seus arquivos e relatórios permanecem selados pela empresa de mineração. O que aconteceu com ele, ou o que ele viu, permanece como uma das peças mais perturbadoras desse quebra-cabeça sombrio. A partir da década de 1970, documentos confidenciais começaram a surgir em círculos fechados de pesquisadores independentes e exploradores do norte canadense. Alguns mapas antigos, supostamente desenhados por cartógrafos militares, mostravam áreas do Vale do Nahanni completamente ausentes das edições públicas. O mais estranho: essas zonas estavam assinaladas com códigos e símbolos usados exclusivamente por forças armadas, e levavam o selo do governo canadense, curiosamente, de um departamento norte-americano associado à Segurança Nacional. Um desses documentos foi obtido por um ex-oficial chamado Howard Bunn, que atuou durante anos na inteligência de fronteira. Ele relatou que, ao investigar registros antigos da década de 40, encontrou menções a um sítio de contenção biológica localizado exatamente onde hoje se estende o chamado Vale dos Homens Sem Cabeça. Segundo ele, o local teria sido temporariamente isolado após uma operação conjunta com o Exército dos Estados Unidos. O motivo? A presença de um fenômeno atmosférico não identificado e altamente reativo. Mas o que isso quer dizer? Relatos internos falavam de anomalias magnéticas que desorientavam bússolas e equipamentos, alterações na percepção do tempo e, o mais curioso, uma taxa altíssima de desaparecimentos inexplicáveis, mesmo entre soldados treinados.
Diversas expedições civis e militares foram realizadas ao longo dos anos, mas todas terminaram abruptamente, ou com resultados inconclusivos. Muitos dos arquivos permanecem classificados até hoje. O que se sabe é que, após a última tentativa oficial de mapeamento em 1983, o governo decretou que a região entraria em regime de proteção ambiental máxima, com acesso altamente controlado. Na prática, isso significava uma coisa: ninguém mais poderia entrar. Mas por que proteger um vale inóspito com tanto rigor? Seria apenas pela natureza? Ou por algo que não pode, ou não deve, ser revelado? A presença desses mapas censurados, combinada com a insistência do governo em manter o local isolado, levanta uma pergunta inquietante. O que existe naquele vale que assusta até os próprios órgãos de segurança? Entre os poucos que retornaram vivos de incursões não autorizadas ao Vale do Nahanni, todos relatam algo semelhante: a sensação de estar sendo observado, mesmo em completo isolamento. James Keller, um geólogo que ignorou as restrições do governo na década de 1990, atravessou o limite norte do vale sozinho, munido apenas de um rádio e suprimentos para 2 semanas. Ele durou 4 dias. Segundo seu depoimento, gravado pouco antes de desaparecer novamente anos depois, o tempo parecia desacelerar. Os sons se comportavam de maneira estranha. Vozes surgiam do nada, vozes humanas, que pareciam sussurrar palavras numa língua que ele não conseguia identificar. Mais de uma vez, ouviu seu próprio nome ecoando entre as rochas. Em sua gravação, ele dizia: "Tem algo lá. Não é animal. Não é humano. É como se o próprio lugar estivesse me estudando." Outros sobreviventes relataram experiências parecidas. Alguns viram figuras à distância, sombras altas e imóveis, que desapareciam quando tentavam se aproximar. Um lenhador local, Claude Desrosiers, que se perdeu no limite da floresta em 1981, jurava ter sido guiado por uma figura feminina de olhos brancos e pele cinzenta, que aparecia à noite à beira do rio. Ele descreveu a entidade como uma mistura de humano e animal, com proporções sutis demais para serem notadas à primeira vista. Mas bastava encará-la por tempo demais, e algo mudava. Ela me fez lembrar de coisas que nunca vivi, de lugares que nunca estive, como se tivesse entrado em mim. Ao voltar, Claude jamais foi o mesmo. Passou os anos seguintes desenhando símbolos e mapas com precisão assustadora, todos remetendo a formações do vale que nem mesmo constavam em registros geológicos. A comunidade local passou a chamá-los de os que voltaram marcados. O mais curioso, quando os desenhos foram comparados com os antigos mapas militares encontrados por Howard Bunn, batiam com exatidão. Esses relatos alimentaram uma teoria sombria: o vale não apenas consome, ele transforma. E talvez, aqueles que saem de lá, não sejam exatamente os mesmos que entraram. A pergunta agora não é mais se algo existe ali, mas sim, o que esse algo faz com aqueles que ousam tocá-lo. Em 2013, um grupo de 4 documentaristas canadenses entrou no Vale do Nahanni com uma autorização especial do governo. O projeto, batizado de Echo of Silence, pretendia investigar a cultura oral das tribos Dene e resgatar lendas esquecidas sobre a região. No entanto, o foco da expedição mudou drasticamente após o 2º dia. Segundo registros de satélite, o grupo montou acampamento em uma clareira próxima à base do Monte Narra-Derrê, um dos locais evitados até pelos guias mais experientes. Na 3ª noite, um dos membros ativou por engano a câmera térmica em modo contínuo. O que ela captou entre 2h11 e 2h34 da madrugada ainda não tem explicação. As imagens mostram o grupo dormindo em sacos térmicos, enquanto algo se move ao redor das tendas. Não se trata de um animal. O calor emitido tem forma humanoide, mas com braços longos demais, cabeça estreita e movimento errático, como se andasse de forma invertida. A figura se aproxima da barraca do cinegrafista principal e para por exatos 19 minutos. Ela não entra, não toca em nada, apenas observa. Depois, caminha até o centro do acampamento e encara diretamente a câmera. A filmagem termina com um estático súbito. Quando as autoridades encontraram o equipamento 7 dias depois, apenas 2 corpos foram recuperados. Os outros 2 nunca foram localizados. Mas o mais estranho é que os corpos não apresentavam marcas de ataque. Apenas um semblante congelado em estado de puro pavor. Nenhuma pista de fuga. Nenhum rastro de luta. Apenas silêncio. A filmagem foi vazada 3 anos depois por um técnico de áudio e circulou brevemente em fóruns obscuros da internet. Hoje, tudo foi apagado. Mas relatos afirmam que,
Nos segundos finais do vídeo, antes da interferência, uma voz é ouvida, baixa, quase imperceptível, repetindo a palavra Voltem em língua Dene. Um membro da tribo, ao assistir ao trecho, teria dito apenas: essa voz não é humana. É antiga demais. Desde então, qualquer tentativa de exploração sistemática do Vale do Nahanni foi suspensa. Mas isso não impediu os curiosos. Muitos ainda tentam entrar. A maioria não volta. E os que retornam, carregam nos olhos um vazio que nenhuma palavra consegue explicar. Em 1983, uma missão arqueológica clandestina, financiada por uma universidade canadense e autorizada por canais militares não oficiais, foi enviada ao Vale de Nahá-Derrê com um único objetivo: escavar a entrada de uma formação rochosa descrita nos documentos deixados por Carlisle. O local, apelidado de a Garganta de Pedra, era uma fenda estreita entre duas encostas que, segundo os relatos, abria-se para uma gruta subterrânea. Após dias escavando, os pesquisadores encontraram uma escada de pedra cravada na parede do penhasco, completamente preservada, como se tivesse sido esculpida por mãos que sabiam exatamente o que faziam. No fundo da gruta, uma laje circular com inscrições desconhecidas. As inscrições não pertenciam a nenhum sistema conhecido de escrita. Eram espirais entrelaçadas, pontos que formavam constelações inexistentes, e no centro, um símbolo semelhante a um olho fechado. Um dos pesquisadores, um linguista chamado Bernard Elroy, notou um padrão nas inscrições. Ao aplicar uma técnica de criptografia baseada em simetria radial, ele conseguiu extrair uma sequência numérica, 3h06. O mesmo horário em que, segundo registros de rádio, Carlisle havia desaparecido. O mesmo horário em que os sons captados nos gravadores voltavam a se repetir nos relatos. Batidas, passos arrastados e, por vezes, o grito de algo sem garganta. Naquela mesma noite, a equipe foi atingida por um colapso inesperado na caverna. Apenas 2 membros conseguiram sair a tempo. Eles disseram que, enquanto fugiam, ouviram algo se mover sob a rocha. Não era água. Não era vento. Era como se algo respirasse ali, no fundo da terra. A gruta foi selada pela própria universidade, e os dados da missão nunca chegaram ao público. Mas uma fotografia do símbolo central vazou anos depois, publicada em um fórum obscuro de arqueologia oculta. Desde então, ninguém mais ousou escavar no vale. No início dos anos 2000, um documentarista chamado Julian Maillard decidiu investigar a fundo as lendas indígenas relacionadas ao Vale de Nahá-Derrê. Seu foco era um grupo pouco conhecido de povos originários que haviam abandonado a região no final do século XIX, os Dene Satu. Dentro da tradição oral dos mais velhos, Julian encontrou um fragmento que mudou completamente a percepção sobre os desaparecimentos. Eles falavam de aqueles que não retornam com o rosto. Entidades que vagavam entre o mundo dos vivos e dos mortos, amaldiçoadas a perder a própria identidade, literalmente, sem cabeça, como castigo por terem violado os limites espirituais da Terra Sagrada. Para os Dene, Nahá-Derrê não era apenas um vale, mas um portal. Um espaço onde a membrana entre os mundos era mais fina, mais frágil. E algo, ou alguém, havia cruzado de um lado para o outro muito antes do homem branco chegar. Segundo um dos anciãos entrevistados, a maldição foi ativada quando o grande tambor da montanha foi tocado pela primeira vez por mãos impuras. Essa descrição fazia alusão direta à laje com inscrições, descoberta pela expedição de 1983. O ancião se recusou a falar mais. Apenas sussurrou que, toda vez que o eco sem origem voltava a ser ouvido no vale, os homens sem cabeça caminhavam de novo. Julian, cético até aquele momento, começou a relatar fenômenos estranhos durante suas gravações. Microfones desligando, imagens que se corrompiam com ruídos impossíveis, e a sensação, constante, de estar sendo observado. Após 3 semanas, ele interrompeu o projeto. Disse que não se sentia mais o mesmo. E que havia algo ali que suga você para dentro, mas nunca te cospe de volta. Esse foi o último registro filmado nas proximidades da Garganta de Pedra. A Garganta de Pedra é o ponto mais remoto e inóspito do Vale de Nahá-Derrê. Uma fenda colossal entre 2 paredões cinzentos, onde o vento sopra em direções opostas e o eco parece ter vontade própria. Não há sinal de rádio, nem rastros de vida animal. É como se o local recusasse qualquer intrusão. Em 2017, uma nova expedição, desta vez organizada por um grupo de geólogos e pesquisadores de anomalias geofísicas, decidiu adentrar a garganta com equipamentos modernos. O objetivo era simples: registrar variações magnéticas e sísmicas incomuns que haviam sido detectadas por satélite anos antes. O que encontraram foi
Ausência. Dentro da garganta, os instrumentos simplesmente paravam. Nenhum campo magnético. Nenhuma frequência detectável. O som de seus próprios passos era abafado. Um dos membros da equipe, o geólogo russo Viktor Sokolov, descreveu a experiência como uma bolha onde o tempo parava de correr. Na madrugada do terceiro dia, os sinais vitais do membro mais jovem da equipe, Daniel Krieger, começaram a falhar. Ele estava a apenas 40 metros do acampamento, fazendo leituras com um espectrômetro portátil, quando desapareceu sem deixar vestígios. Seu equipamento foi encontrado ligado, apontando valores negativos de densidade, algo fisicamente impossível. No dia seguinte, todos os dados coletados foram corrompidos, como se um pulso eletromagnético tivesse apagado cada byte de informação. Apenas um dos drones de mapeamento retornou intacto, mas sua última imagem era enigmática. Uma sombra vertical, humanoide, recortada contra a rocha, mas com um detalhe absurdo: não havia cabeça visível. O projeto foi abortado imediatamente. E a garganta de pedra, mais uma vez, voltou ao silêncio. O que quer que habite aquele ponto esquecido do mundo, prefere ficar nas sombras. Após o fracasso da expedição de 2017, algo curioso começou a emergir, mas não do vale. Da biblioteca de registros esquecidos de antigos missionários. Entre manuscritos mofados, um diário em francês do século XIX trouxe novos fragmentos para o quebra-cabeça. O autor era o padre Émile Dufour, enviado pela igreja para trazer luz à terra dos selvagens. Em suas palavras, o Vale de Narra-Derrê era uma terra de espíritos sem nome. Ele conta que, após instalar uma pequena capela junto à garganta de pedra, ouviu durante 3 noites seguidas o som de tambores que vinham de dentro da rocha. Na 4ª noite, os tambores pararam, e os fiéis locais desapareceram. Eles não fugiram. Foram chamados. Escreveu. Dufour menciona o nome de uma entidade, Natiel, o que caminha sem cabeça. Segundo os anciãos da tribo, Natiel não era um espírito comum, mas um guardião das passagens entre os mundos. Um ser que se manifesta apenas quando o equilíbrio entre os vivos e os mortos é quebrado. Mas o trecho mais perturbador do diário veio no final. A cabeça é o lar da razão. A ausência dela é a rendição ao instinto. Dufour nunca mais foi visto após a última entrada. Tudo que restou foi o diário, e uma cruz quebrada fincada no solo, próximo à entrada da garganta, como se quisesse alertar ou selar. Em meio ao caos da expedição e ao medo crescente, restou apenas uma fonte confiável, o gravador de campo deixado por Antoine Lalande, que fora encontrado meses depois, envolto em lama e folhas secas, a quilômetros do acampamento original. O conteúdo do áudio, liberado anos mais tarde por um dos investigadores que se aposentou e decidiu divulgar parte do material, é perturbador. A gravação começa com sons do vento cortando a mata, passos apressados e respiração ofegante. Antoine fala baixo, quase sussurrando, como se tivesse medo de ser ouvido por algo que o seguia. Eles não têm cabeça. Eu vi. São altos, com braços finos e pele preta, brilhante. Eles não me veem se eu não respirar. Meu Deus, eles não fazem som. Mas eles sabem. Em seguida, um silêncio profundo. Nada mais além do som da floresta. E então, como um baque repentino, algo atinge o gravador. A fita termina com um ruído metálico e um zumbido estático que dura minutos. Desde então, o áudio se tornou objeto de análise entre estudiosos e conspiracionistas. Alguns dizem que é falso. Outros juram que há uma frequência oculta no som final, capaz de causar náuseas, vertigens e sonhos estranhos. Hoje, Narra-Derrê, o Vale dos Homens Sem Cabeça, permanece praticamente inexplorado. A região é protegida por leis ambientais e por acordos com os povos indígenas locais, que continuam a evitar o vale, como seus ancestrais faziam há séculos. Eles não chamam isso de superstição. Chamam de respeito. Expedições modernas são raras. Satélites mostram anomalias magnéticas na área. Drones perdem sinal. Equipamentos falham. E mesmo assim, vez ou outra, surge algum aventureiro, algum curioso que acredita poder enfrentar o desconhecido. Poucos voltam. E os que retornam, nunca são os mesmos. Trazem os olhos fundos, evitam falar do que viram. Alguns ficam em silêncio por semanas. Um deles, segundo relatos, passou a esculpir figuras sem cabeça em todas as paredes da casa, repetindo em delírio que eles estavam debaixo da terra, esperando. O governo canadense nunca confirmou nenhuma anomalia, nenhuma criatura,
nenhum fenômeno paranormal no vale. Mas também, nunca negou. E assim, o mistério de Narra Derrê continua. Um lugar onde o tempo se dobra, onde a lógica se desfaz, e onde quem entra, pode nunca mais ser visto. Porque talvez, o vale não seja apenas um lugar amaldiçoado. Talvez ele esteja vivo e faminto. Nos apoie, deixando seu like e se inscrevendo no canal. Nos vemos no próximo relato.